Cartoleiras e cartoleiros, você está com dúvida do que fazer na rodada 21 do Cartola? Não preocupa não. Eu cheguei com pra onde ir no Cartola para te ajudar a tomar as melhores decisões para mitar nessa rodada do Brasileirão. Bora lá? E a primeira pergunta de sempre é qual é o SG mais favorável da rodada? E esse SG é do Flamengo, que jogando em casa sofreu só 2 gols nesse Brasileirão e pega o Vitória, segundo pior ataque visitante desse Campeonato Brasileiro. A expectativa de gols sofridas do Flamengo é só de 0,8, então é muito bom ficar de olho nos defensores do Flamengo. Existe uma expectativa de que algum dos 2 zagueiros possa ser poupado. Então, se eu fosse você, eu colocaria um zagueiro do Flamengo, seja ele o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, e deixaria o Danilo no banco. Vai que um deles não joga, fica de olho, mas a defesa do Flamengo como um todo é muito boa pedida. E que jogo tem a maior possibilidade de sair gols? Esse jogo também é Flamengo e Vitória, com a expectativa de gols de 2,54. É a maior da rodada. É muito bom ficar de olho em jogadores do meio para frente do Flamengo. Então eu ficaria de olho no Arrascaeta, que tem imitado muito, no Samuel Lino, mas também ficaria muito de olho no Plata. Ele tem dado bons números para o Flamengo. Outros jogos que são legais para você ficar monitorando ali no seu radar é Fortaleza e Mirassol. Mirassol tem sido um bom time visitante, feito gols em quase todos os jogos. E também São Paulo e Atlético Mineiro. Com a proximidade da Copa do Brasil, existe uma possibilidade do Atlético Mineiro poupar os seus jogadores titulares, que vai enfrentar o Cruzeiro. Então é muito bom ficar de olho no São Paulo, que está voando no Campeonato Brasileiro. E de que jogo pode sair o maior pontuador da rodada? Aí vamos mudar um pouquinho, vamos para Palmeiras e Sport. O Palmeiras é o 4º time que mais pontuou nessa temporada do Cartola e vai enfrentar o Sport, que é o lanterna do campeonato, ainda que tenha dado uma reagida, ainda é o pior time da competição. Então é bom ficar de olho em jogadores do Palmeiras, seja do meio para trás, seja do meio para frente, mas é muito bom, óbvio, ficar de olho nos atacantes do Palmeiras. Se você tem Vitor Roque e Flaco Lopes inspirado, você já tem uma boa possibilidade de pontuação. Mas vamos ficar de olho também nos jogadores do Flamengo, porque quando a Arrascaeta tá inspirado, vocês sabem como é que é, né? Esquece. Então fica de olho nesses caras aí. Agora eu vou te dar 3 opções de jogadores que podem ser bons reservas de luxo. E olha ele aqui de novo. Vamos começar com Chico da Costa, do Mirassol, que vai enfrentar o Fortaleza jogando no Castelão. E como visitante, o Chico da Costa tem uma média de 7,7. É muito bom ficar de olho, não vale desprezar uma média como essa como visitante. Então fica de olho, porque o Fortaleza tem sofrido muitos gols mesmo jogando em casa. Olha com carinho pro Chico da Costa, vai. Tem que ter um jogador do Flamengo como possibilidade no seu banco. Se for reserva de luxo, muito melhor. E esse nome que eu vou te indicar é do Plata, falei dele anteriormente, ele não é tão badalado quanto o Samuel Lino e o Arrascaeta, às vezes o Pedro, o Bruno Henrique também são muito badalados, mas é bom ficar de olho nesse cara. Ele passou dos 10 pontos nos 3 últimos jogos que fez, tá baratinho. Olho no Plata para reserva de luxo, vai. E para fechar a nossa relação de reservas de luxo, eu vou te indicar o Ryan do Vasco. Ele é baratinho, passou dos 10 pontos em 4 dos últimos 5 jogos que fez pelo Gigante da Colina no Cartola e vai enfrentar o Corinthians em São Januário. O Corinthians, que é um dos times mais frágeis como visitante defensivamente, tem uma expectativa de gol sofrido de 16,1. Então o Ryan é uma possibilidade muito boa para reserva de luxo. Agora eu vou te dar 3 opções de goleiros que podem fechar o gol nessa rodada. Começando com o Rossi do Flamengo, que tem a maior expectativa de SG. Ele não é muito badalado porque faz poucas defesas, mas tem a 2ª melhor média da posição no Cartola. Então vale a pena ficar de olho no Rossi, sabendo que ele talvez não faça muitas defesas, mas pode te entregar o SG. Outro nome muito interessante para você nessa rodada no gol é de John, goleiro do Botafogo. Ele vai enfrentar o Juventude, que tem uma expectativa de gols também muito baixa, só 0,62, e ainda tem um diferencialzinho aí. O John tem um mínimo para valorizar muito baixo, só 1,77. Então se ele não tomar gol, ele já está valorizando e te ajudando muito. E para fechar a lista de goleiros, eu te indico o Everton, goleiro do Palmeiras. Vai enfrentar o Sport, que só fez 5 gols como visitante nesse Brasileirão. E o Everton ainda vem da maior mitada dele em 2025.
12,8. O Everton é uma opção. Então é isso, essas foram as nossas dicas para onde ir no Cartola nessa rodada 21. Lembrando que todos esses dados são dos nossos cientistas do Gato Mestre para te ajudar a mitar e pegar um caminho legal para se dar bem demais nessa rodada 21 do Cartola. Eu volto na próxima com muito mais dicas para vocês. Boa mitada, gente!